Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta live de hoje. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre abandono, sobre a privação emocional na superdotação. Eu sou a Poliana Raquel Pedroso, sou psicóloga, sou mestre em educação e, trabalho aí com o público de altas habilidades há algum tempo. E hoje, eu convidei a Amanda, que é uma psicóloga que trabalha comigo na Cognos, pra gente trocar umas figurinhas aí sobre as habilidades, abandonadas e como o abandono ele aparece em pessoas superdotadas, mas também, como essa privação emocional pode aparecer na superdotação. Se vocês estão me ouvindo bem, deem um alô aí, gente, pra mim. Deixa eu só aprovar a Amanda aqui. Não deu certo. Alguma coisa deu errado aqui, Amanda. Tenta de novo. Não consegui te aprovar. Ah, deu certo. Achei que não tinha dado certo. Olá. Oi, Amanda. Oi, boa noite. gente. Boa noite. Ai. Você tá me ouvindo bem, Amanda? Eu tô, Poli. Você me ouve bem também? Eu te ouço. Maravilha. Bem. Então vamos lá. Seja bem-vinda, a essa live. Hoje a gente está aqui para mais um dia, falar desse assunto que a gente gosta. Deram feedback ali, que dá para ouvir certinho. Então tá. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu chamei a Amanda, Primeiramente eu queria te agradecer, Amanda, por ter aceitado estar aqui com a gente, para compartilhar sobre esse assunto tão importante. A gente está aí comemorando na quinta-feira, o Dia Internacional da Superdotação. Então, eu preparei aí uma série de lives para a gente discutir sobre superdotação, disseminar conhecimento sobre a superdotação, e trocar algumas figurinhas aí que podem ajudar a todos nós, Então, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado. Se você quiser Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, Poli, mais uma vez a gente aqui, falando sobre um assunto que a gente discute todos os dias também lá na clínica, Bom, vou me apresentar então. Boa noite, pessoal. Eu sou Amanda Peixoto, sou psicóloga, sou neuropsicóloga também, e eu trabalho bastante com avaliação neuropsicológica e psicoterapia de crianças e adolescentes superdotados, Mas eu acho que falando em clínica infantil, a gente também trabalha muito com os pais, Então a gente também acaba puxando um pouquinho do adulto. Pensando aí na superdotação, a gente sabe que tem fatores genéticos e a gente acaba lidando com esses adultos superdotados no consultório também, Sim. E antes da gente começar, Amanda, antes de eu colocar aqui as nossas discussões, caso vocês queiram, mandar algo pra gente, mandar uma pergunta direta, tem ali a caixinha para vocês enviarem pra gente, mas podem mandar aqui também no bate-papo, tá, gente? Fiquem à vontade. Então, assim, Amanda, por que eu te trouxe aqui? Você que trabalha com crianças e adolescentes, Por que eu escolhi? Justamente porque eu acho, que quando a gente fala ali da formação de alguns esquemas, que são ali as visões de mundo, as percepções, os sentimentos desse superdotado adulto, não tem como a gente não olhar para a infância, Ontem, quem estava aqui acompanhou a minha live com a Gi, percebeu que falar do adulto é falar da criança que esse adulto foi, Não tem como olhar para, como que fala, Não tem como olhar só para a folha da árvore, A árvore tem uma raiz, E tem o tronco, e tem toda a parte que é importante para que a folha, o fruto, esteja ali produzindo, Ou que a folhinha esteja verde. Então, assim, quando a gente pensa nesse adulto, eu praticamente trabalho mais com adultos do que com crianças e adolescentes, eu vejo que essa parte da infância, ela é de suma importância. E quando a gente, o tema da nossa live de hoje é para a gente falar sobre habilidades abandonadas, e a privação emocional, como ela aparece na superdotação. E aqui, Amanda, por que eu coloquei esse nome, Porque geralmente, o superdotado, ele, claro, depende. Tem superdotado que vai passar por situações de perda, de ente querido, que vai ter, de fato, um abandono ali de uma figura de apego do pai, da mãe, por algum acidente ou por alguma questão de saúde, Às vezes isso ocorre realmente. Mas o que eu
mais percebo, né, o abandono ali dentro do ambiente escolar, né, o abandono dessas habilidades que não são incentivadas ou não são orientadas, né, ou Uhum. são ali abandonadas de fato, né, por essa família ou por essa escola. Então eu vejo assim que o abandono no superdotado ele aparece muitas vezes por outras vias, Uhum. né? Não só, né, da retirada ali de uma figura de Uhum. apego, né, uma figura de proteção, uma figura de cuidado, mas aparece Uhum. por outras vias, né? Por isso que eu coloquei esse nome. Né? Não sei se faz sentido, né, Amanda? O que você acha? Faz muito sentido. Inclusive, essa semana eu estava atendendo uma menina, ela tem 11 anos, ela adora jogar xadrez, adora participar de Olimpíadas, ela participa de todas as Olimpíadas possíveis, né? De matemática, de astronomia, de informática, enfim, todas as possíveis. E essa semana mesmo em terapia, ela trouxe muito o quanto ela estava triste, porque a professora deixou um tempo livre em sala de aula. E ela resolveu jogar xadrez. E as crianças começaram a zombar dela. E aí vem a história do nerd, vem a história, né, de ai, a esquisita da sala, só ela estava jogando xadrez, né, enquanto todo mundo estava fazendo, brincando, fazendo alguma outra coisa. Então isso já começa um abandono no sentido de ela tem a sensação que talvez ela precise esconder algumas coisas dela. Ela começa a entender que isso não é importante, né, não é isso que é esperado dela. E ela começa a esconder isso. E isso é muito triste, porque vamos chegar, depois a gente vai chegar lá no adulto como? Né? Quais vão ser as marcas em relação a isso? E não só isso em sala de aula, né, de interesses incomuns, talvez, para a idade, mas muitas crianças que têm diversos interesses, então eu queria fazer aula de xadrez, eu queria fazer aula de várias coisas, de robótica, de informática, enfim. E o discurso dos adultos muitas vezes pode ser, é coisa demais, né? Para que tudo isso? Isso não é importante para passar na faculdade. E exatamente como você falou, Poli, o abandono ele não é apenas quando uma pessoa falece, quando a gente perde uma pessoa importante na nossa vida, mas no discurso que a criança está ouvindo no dia a dia dela. Né? Então, o que você está trazendo não é importante, o xadrez não é importante, a robótica não é importante, o futebol não é importante. O abandono, ele começa desses pequenos discursos, dessas pequenas situações, tanto em sala de aula quanto em casa, né? Então, eu acho que faz muito sentido. A gente vai vendo que eles começam a crescer, principalmente quando chega ali mais na pré-adolescência, na adolescência, de eu sou o estranho, né? Nada do que eu gosto, que eu me importo realmente tem valor. As coisas que eu gosto não fazem sentido, né? Então, a gente já vai fomentando aí, alimentando esse esquema do abandono lá para a vida adulta. E eu acho que o que está no cerne, né, dessa sensação de abandono também, né, Amanda, está a sensação assim de não poder confiar, né, nessa pessoa. Então, Uhum. se essa pessoa emite, né, essa verbalização ou emite esse comentário para mim ou me pune de alguma forma, Uhum. né, pensando ali na criança, né, que né, onde as necessidades dela não estão sendo Uhum. respeitadas, muitas vezes vai surgir aí a sensação de eu não posso confiar nessa pessoa, né? Uhum. Então, muitas vezes o abandono, né, que nem a gente falou, não é só pelo desaparecimento ou pelo Uhum. falecimento ou por alguma coisa fatal que a vida, né, que ocorreu ali na vida daquele indivíduo. Mas às vezes, né, vai existir essa sensação de que ele não pode confiar no prof, Uhum. né, de que não pode confiar, né, nos pais ou em Uhum. outros cuidadores. Então isso é muito comum. E claro, né, que daí assim, um comportamento, né, uma sensação vai levar a outra, né? Já Uhum. perguntaram aqui da camuflagem. Muitas vezes esse superdotado daí vai Uhum. por né, por uma atitude ali mais de esquiva, né? Então, se eu me sinto assim, eu vou ficar no meu mundinho, né? Eu vou ficar ali na minha, não vou interagir com ninguém, né? Se eu não posso confiar em ninguém, né? Então, muitas vezes vai surgir até o medo dessa relação. Por quê? Porque tem o medo de que isso aconteça no Uhum. futuro, né? Então, eu sempre costumo falar, né, para os meus pacientes assim, se eu coloco a mão e a panela está quente, estou lá cozinhando macarrão, fui pegar um macarrão para escorrer, né? Coloquei a mão, tá quente, o que eu vou fazer? Vou tirar a mão, né? Eu não vou Uhum. ficar ali torrando a minha mão na panela. Então, assim Uhum. acontece
com os nossos esquemas também, né? Se a gente vê que alguma coisa vai trazer uma punição, uma sensação desagradável, o nosso cérebro entende como perigoso, né? E ó, a gente, né, ele quer sair correndo, né? É verdade. E não só, eu dei muitos exemplos de interesses em comuns, mas se a gente pensa na superdotação, a gente tem uma criança que ela é intensa emocionalmente, extremamente questionadora e curiosa. Pense em pais que talvez não compreendam essas características. E toda vez que uma criança questiona alguma regra, questiona algum ponto de vista, questiona o porquê de alguma coisa, e esses pais entendem isso como uma afronta e não como uma curiosidade, de repente, e tem uma atitude completamente punitiva, violenta em relação a essa criança, ela também está sendo abandonada, né? E aí a gente tem uma criança que é extremamente sensível. Então vai ser difícil para ela lidar, ela vai ficar extremamente chateada, tocada. E assim, eu não posso expressar o que eu penso, eu não posso tentar entender uma situação que eu vou receber alguma punição. Então, tudo isso a gente está reforçando o comportamento dessa criança de se esconder. Esconder as suas características de personalidade, esconder as suas habilidades, né? Na adolescência, que já é um momento da vida natural, em que o adolescente está buscando se compreender, achar o seu espaço no mundo, né? Ele está entendendo que os pais pensam de uma forma e cada amigo pensa de uma forma diferente. Aonde que eu me encaixo? É essa fase da adolescência, né? Então ele está buscando essa aceitação pelos pares. E aí ele começa a entender que jogar xadrez não é legal, falar que quer trabalhar na NASA, nossa, é motivo de chacota na escola, né? Então ele começa a esconder. E muitas vezes também começam a esconder os sentimentos, né? A gente tem a criança super intensa, é difícil lidar com aquelas emoções, é como se eles criassem esse escudo de proteção. É isso que acaba acontecendo, que a gente vê muito no consultório. E aí a pessoa, né, tanto o adolescente, criança, o adolescente, o adulto, ele para de entrar, ele para, né? Não para, mas ele evita de entrar em contato com essa emoção. E aí você vai criando aquela pessoa que não se conecta com as situações, né? Nas nossas relações interpessoais, o que liga uma pessoa com a outra? Então, é essa empatia, essa conexão nas conversas, né? Nesse entendimento um do outro. E a gente vai estar lá desde criança, muitas vezes, reforçando o comportamento da evitação, né? Uma pessoa que está se escondendo, tanto a parte das emoções, dos sentimentos, das características de personalidade e os próprios interesses, né? Então, é muito difícil você pensar como essa criança vai realmente lidar com tudo o que acontece na vida adulta, né, Poli? Eu acho também, Amanda, que quando chega ali na adolescência, é que dá o boom, né? Assim, onde esse exemplo que eu dei, né? É o momento que a mão já está cansada, né? De estar segurando essa panela quente, né? Então, eu sinto que é o momento, né? Que geralmente, assim, tende a ter mais sintomas psicopatológicos, né? De ansiedade, de humor deprimido, né? Desse adolescente superdotado, antes ali de entrar para essa fase jovem adulta, né? Então, muitas vezes vai ter um impacto ali significativo nessa entrada da vida adulta, né? E eu também acho que isso muitas vezes vai interferir, assim, até no nosso relacionamento com esse paciente, né? Então, eu esperei tanto, né, que pudessem ter feito algo por mim e não fizeram isso por mim, eu já não espero mais, né? E até lembrei aqui da terapia. Quando a gente pensa no abandono, a gente pode pegar o exemplo aqui clássico da terapia, da teoria do Bowlby, né? Que é o quê? Né? Da formação do apego. O bebezinho, o que ele espera? Ele espera ser suprido das suas necessidades, né? Então, o bebezinho lá, foram feitos vários estudos com bebês, né? Bem nos primórdios da psicologia, e aí verificaram que enquanto, né? E eram bebês ali que estavam hospitalizados, né? Em situações mais críticas, e aí eles verificaram que enquanto o primeiro bebê, né, que era amamentado, e aí as enfermeiras iam passando, iam amamentando os outros bebês, que era muitos, né? Quando chegava lá no último bebê, aquele primeiro já estava chorando, né? E o tempo do choro do bebê
né, muitas vezes assim, se ele chorava e se a enfermeira vinha e dava atenção, esse bebê tinha uma reação emocional, Uhum. né, de sorriso, de troca de olhar. Se ele chorava e passava um tempão chorando e a enfermeira não aparecia, ninguém vinha suprir a necessidade desse bebê, o que esse bebê fazia a princípio? Ele olhava para o lado, olhava para a luz, para os objetos que estavam ao redor, ao invés de direcionar o olhar para a enfermeira, né? E, por fim, o outro bebê que ficou chorando enquanto a enfermeira passava por todos os bebês ali, dando a mamadeira, o que ele fazia? Ele virava completamente o rostinho, né? Ele ficava totalmente apático, né? Então, Uhum. assim, eu gritei por você, eu chorei por Uhum. você e você não estava aqui para me atender, né? Então, a gente pode ver isso classicamente na superdotação, né? E quando eu acho que chega na fase adulta, na fase adulta, não, na fase pré-adultez ali, né, do jovem Uhum. adulto, a gente vai ver muitas vezes que é até difícil a gente acessar, né, quanto terapeutas, esse paciente, porque ele vai estar nessa fase, né? Uhum. Ninguém me compreende, né? Até hoje eu atendi uma paciente que ela trouxe isso, me sinto desconectada das pessoas, Uhum. me sinto uma pecinha que eu não me encaixo, se eu estou num lugar com pessoas X, eu não consigo me encaixar, né? Se eu estou em outro lugar, mas eu também não consigo me encaixar. Então, muitas vezes vai gerar outras Uhum. crenças, né? E outras sensações para além, né, do não ter né, quem confiar e quem me Uhum. amparar, né? Mas geralmente vai também desencadear em outras crenças, como eu preciso esconder minhas características, eu preciso Uhum. evitar ao máximo as interações sociais, né, Uhum. Amanda? Exatamente, né? E aí, se a gente for pensar num adulto saudável, né, que talvez se relacione com outra pessoa, como essa pessoa vai se abrir para esse relacionamento, né, amoroso? Estou trazendo um exemplo aqui. Os relacionamentos amorosos normalmente são feitos dessas conexões, né? Você abre as tuas vulnerabilidades para o outro e o outro abre as vulnerabilidades dele para você. E o relacionamento amoroso é feito disso, muitas vezes, né? E como essa pessoa vai se relacionar na vida adulta, né? Então, isso é muito importante. E outro ponto que a gente pode levar em consideração nessa criação do superdotado é pensar que muitas vezes a gente vai ter pais extremamente racionais, né, que têm muito bem desenvolvido o raciocínio lógico, por exemplo. E normalmente a gente entende que essas pessoas que são um pouco mais lógicas, muitas vezes elas têm dificuldade em realmente entrar em contato com as emoções mais ainda, porque elas são extremamente racionais, né? Imagine dois pais tentando criar, né, na busca aí de fazer o melhor possível na criação de um filho que é extremamente sensível, né? Principalmente quando a gente pega dois pais racionais, que acaba tendo uma criança que de repente é um pouco mais criativa, né? Acaba puxando um pouco para outras características diferentes das deles, né? A gente vai ver essa dificuldade de suprir as necessidades emocionais dessa criança, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso no sentido de não é que os pais sejam as piores pessoas, a gente não tem essa intenção de trazer mais culpa materna, né? Mas assim, de ter um olhar, a gente precisa ter esse olhar como pais, a gente precisa ter o olhar para a nossa criança, o que que ela precisa, né? É importante a gente reconhecer as nossas características, reconhecer as nossas facilidades, as nossas próprias necessidades e saber o que que eu posso oferecer para o meu filho. E se eu não posso oferecer, será que tem alguma coisa que eu posso fazer para beneficiar isso? Ou conversar com alguma outra pessoa que possa te ajudar nesse sentido, né? Eu acho que a ideia aqui é trazer essa reflexão para a paz. Não é porque você é racional, por exemplo, que você precisa falar, não, então não é possível para mim, acabou isso. Não, muito pelo contrário, a gente vai ter muito para aprender sobre esse assunto, observando as crianças, né? E vendo as necessidades de cada uma. Porque cada criança vai ter uma necessidade diferente, né, Poli? Uhum. E eu acho. Você está me ouvindo bem, Amanda? Sim? Eu ouço, Poli. Eu também te ouço. Porque alguém colocou ali que tá meio abafado o meu som. Ué. Enfim, vamos lá. Eu também acho, Amanda, que muitas vezes, assim, quando a gente pensa, né, no pai dessa criança superdotada,
muitas vezes esse pai também vai ser superdotado, né? Ou vai ter traços ali de superdotação, né? De potencial intelectual, ou criativo, ou superprodutivo. Então, assim, muitas vezes esse pai vai estar muito cansado, né? Esse pai vai estar mais ausente, porque ele vai ter muito trabalho, ele vai ter um emprego super puxado. E aí a gente pode pensar, né? Quando existe a presença, né? Mas essa presença não é suficiente para aquilo que a criança precisa, a gente vai pensar aqui no segundo conceito que eu trouxe de hoje, né? Que é o conceito da privação emocional, né? Quando essa pessoa, ela estava ali, ela me supriu em alguns momentos, né? Então, não há o abandono total ali daquilo que a criança precisa, mas ela não estava ali, né? Em alguns momentos específicos que essa criança precisava que ela estivesse, né? Então, no sentido, assim, da proteção, no sentido do cuidado, no sentido da orientação, né? Para essa criança ou para esse adolescente. E eu acho que até a privação emocional ela é muito mais comum, né, do que o abandono, né? Essas situações que o abandono acaba sendo muito mais extremo, né, e mais impactante. Mas a privação emocional, e assim, gente, eu acho que ninguém passa, né, assim, ninguém no mundo vai passar sem ter, né, experimentado algum tipo de situação de privação emocional, né? Que você era lá uma criança que precisava de algum tipo de cuidado, de orientação, né? Ou só se, né, você teve ali uma família engolidora, né? Que te engoliu, que te supriu tudo, mas também tem as suas limitações, né? Eu acho que aqui até pensei de uma coisa, Amanda, que às vezes eu acho assim, que as famílias dos superdotados, elas oscilam muito entre vou suprir todas as coisas do meu filho, vou engolir o meu filho inteiro, né? Porque eu quero suprir ele toda hora, 100%, e meu Deus do céu. Ou então eu vou para um polo dessa criança precisa se virar sozinha e ela tem que, sei lá, cozinhar, ir para a escola sozinha, fazer tudo sozinha. E aí eu dou lá uma independência extremamente precoce para essa criança, né? E jogo ela para o mundo. Eu vejo esses dois polos, né, oscilando, assim, até, né? E eu acho que é muito comum isso acontecer. Não sei se na sua prática clínica também aparecem esses dois lados opostos, né? Sim, exatamente, né? São os dois polos que mais aparecem, tanto esse de dar independência, que você tem, normalmente são pais que, assim, as crianças com 5, 6 anos, né, já estão se virando sozinha, tomando conta dos horários. Eu sei que eu tenho aula de inglês nesse horário, eu preciso estar pronto, eu preciso fazer isso, dando conta das tarefas de casa e se arrumando, enfim, dando conta mesmo dessas rotinas do dia a dia, sem os pais, fazendo o próprio lanchinho, por exemplo, né? E muitas vezes, não que isso seja ruim, né? Eu acho que a gente precisa começar a dosar, saber o que é esperado para cada idade, por isso que é importante a gente saber o que é esperado dentro do desenvolvimento para aquela idade, né? E para não sair fora da curva e esperar coisas que não sejam esperadas para essa criança. Aí sim a gente vai estar promovendo uma privação emocional, né? Dando liberdade, não liberdade, né? Essa independência demais é uma privação emocional. E tanto para o outro lado, que a gente vai ter pais que, assim, a cada pequeno detalhe, a cada pequeno comportamento, meu Deus do céu, já chega no consultório, isso vai virar um trauma para o meu filho, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? E querendo evitar o sofrimento da vida, né? Mas as dificuldades do dia a dia, na escola, com os amigos, a gente não vai evitar, isso faz parte da vida. Né? Ou mesmo uma criança entrando na pré-adolescência, que tá tipo, não vou cortar meu cabelo de repente, porque minha mãe não gosta. Meu Deus, o que a gente faz? Ele falou isso, né? Então, indo para um outro extremo de que cada pequeno sofrimento, cada pequeno comportamento pode virar um trauma, pode virar algo muito grande, né? Então, a gente vai ter esses dois extremos, e os extremos nunca são muito bacanas, né? Eu acho que a ideia é sempre a gente chegar no meio termo. A gente nunca vai ter uma família que vai suprir tudo, né? Mas a gente também não pode ser uma família que vai negligenciar as necessidades das nossas crianças, né, Poli? Sim. E eu acho que quando a gente fala da privação emocional, né,
é quando, assim, existe aquela figura ali, existe o prof, existe, né, o pai, a mãe ali, suprindo a necessidade daquela criança em vários momentos, né? Mas em momentos específicos, né, ela precisava de mais, né? Eu acho que aqui, Amanda, não tem nada de errado, né? Da criança, é muito comum dos meus pacientes quererem vender coisas para mim, né? Ah, eles fizeram pulseiras e vêm vender, fizeram tal coisa e querem que eu compre, né? Então, assim, não tem nada de errado nisso, né? Deles terem essa habilidade, deles se comunicarem, deles venderem, né? Não tem nada de errado. A única questão é os momentos específicos, né? Eu acho que até essas habilidades, muitas vezes, assim, que esses momentos, né, que esse mini adulto vai se responsabilizar sozinho por questões da família, aí a gente vai pensar, epa, né, tá trazendo um prejuízo para essa criança. Quando essa criança é responsável, por exemplo, pela lição de casa, e ela é punida porque ela não fez a lição de casa sozinha, epa, essa criança tem 5 anos, né? Então, aí a gente vai ver que, não, quem tem responsabilidade é o adulto, né? Por exemplo, até rotinas, né? É muito comum superdotados terem muitas coisas, né? E às vezes, assim, serem crianças extremamente cansadas e exaustas, porque não dão conta cognitivamente pelo corpo de uma criança de 7 anos, não dá conta de fazer tudo isso, de manter a atenção tantas horas, fazer inglês, natação, não sei o que lá. Então, assim, às vezes a gente vai precisar desse adulto, né, para tomar essas decisões. E eu acho que muitas vezes acaba assim que os pais acabam postergando para a criança essa responsabilidade de tomar as decisões, né? E assim, tudo é reforçado, né? Se eu tenho um talento, é claro que eu vou ser reforçado. Então, muitas vezes, para a criança vai ser muito difícil, né? Por mais que é um ambiente que esgota, que cansa, ela não vai querer dizer não, porque é onde ela é elogiada, é onde ela vai desenvolver os potenciais dela, onde ela tem relações com as outras crianças, né? Então, é difícil, né? A gente pesar, assim, por isso que é tão particular, né? Não tem como a gente colocar que, isso aqui é privação emocional, isso aqui não é, isso aqui é abandono, isso aqui não é. Não, né? Porque vai depender de cada superdotado, né? E ali da história intrínseca, né? De cada pacientinho mesmo, né, Amanda? É verdade. E eu acho que a gente pode levantar outro ponto, um pouco mais polêmico, talvez, mas para falar do papel da escola nesse sentido também. A gente sabe que quando a gente fala da superdotação, as crianças elas entram na educação especial, né? Então tá na legislação que elas passam a ter direitos dentro da escola, como por exemplo uma adaptação curricular, né? Tanto da parte acadêmica quanto às vezes da parte comportamental também. Isso é analisado caso a caso com os profissionais que acompanham, juntamente com a escola, né? Mas se a gente também tem uma escola que muitas vezes acaba negligenciando essas necessidades e acha, mas ele é superdotado, para ele é mais fácil, ele já sabe de tudo, deixa ele, eu vou dar atenção para as outras crianças, e não que as outras crianças não precisam de atenção também, mas a gente vê que é muito mais fácil você abandonar o superdotado em sala de aula do que outras crianças, né? E aí a gente já, e como eu falei, já começa esse movimento do abandono, então as necessidades dele não importam tanto quanto, né? Então, ele não precisa, ou põe ele, então, só para ajudar as outras crianças. Lógico, tem superdotado que adora fazer esse papel também de ser o helper em sala de aula, né? E é muito legal ter esse momento, mas só isso a gente não pode considerar como uma adaptação curricular. Muitas vezes eles precisam realmente de uma adaptação do currículo, de conteúdo, né? Da parte realmente pedagógica dos assuntos, né? Aí eu já estou vendo um comentário. Tatiana, conheço. O problema é que as escolas não sabem fazer isso, realmente, né? Então a gente vê essa necessidade e como a escola está contribuindo também nesse papel do desenvolvimento emocional do superdotado, né? Que a Poli trouxe aí como esse tema super importante do abandono e da privação emocional. Né? Então a gente, na escola, o professor deixando, né, de tipo, realmente, ele se vira, não vou lá olhar, não vou ver, ele dá conta, eu sei que ele dá conta. Tudo bem que muitas vezes ele pode dar conta, mas às vezes ele só estava querendo uma confirmação do professor, uma aprovação ali,
né? Principalmente pensando numa criança que seja um pouco mais sensível, que precise do potinho lá do amor seja um pouco maior, vai ser importante para ele. E o professor vai estar privando ele desse momento, né, Poli? Uhum. E eu acho que assim também, Amanda, o superdotado, dependendo do temperamento desse superdotado, é ainda mais fácil desse ambiente negligenciar as necessidades dele, né? Então, por exemplo, se é um paciente que ele se irrita, que ele demonstra raiva, né? Que ele levanta, que ele inquieta, ele vai incomodar os amigos, com certeza essa escola vai acreditar que ele tem uma dificuldade no autocontrole, vai mandar ele para uma avaliação e ele vai ser identificado, né? Mas se é um superdotado quietinho, com temperamento mais tranquilo, mais bonzinho, mais receptivo, ele vai terminar a tarefa dele, né? E vai ficar quietinho ali na carteira dele. Ele não vai incomodar, ele não vai falar para ninguém, né? Ele vai ficar ali, né? E assim, ele vai continuar sendo negligenciado. E aqui a gente está trazendo esse caso da escola, né? Que ambos são, né, superdotados. Talvez o que diferencie seja o temperamento de um que é mais inquieto ou mais irritadiço do que o do outro, né? Um que é mais falante, mais né, desinibido do que o outro, né? Mas ambos estão em negligência, né? E ambos estão sendo abandonados, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente não fala, né? Das crianças superdotadas que têm um bom temperamento, né? Um temperamento assim manejável. É aquela criança que tudo ela aceita, né? Então ela aceita, né, todas as coisas. Vamos pensar, dentro lá do ambiente familiar, o pai e a mãe têm 3 filhos, né? Tem um filho lá na adolescência que está dando um problema, sei lá, de ansiedade, um filho mais novo ali, sei lá, um de 12, um de 15 e um de 10, né? Pensando assim, na necessidade, a gente vai olhar para aquele que mais precisa no momento. Talvez o que mais precisa não seja só o que está mostrando um sintoma, né? Talvez o que não está mostrando um sintoma também precise, né? Por exemplo, não é só eu ter um sintoma de ansiedade ou ter um indicativo de humor deprimido que vai dizer que eu não precisava de uma necessidade emocional ou de um atendimento individualizado, né? Então, acho que isso também é uma coisa que a gente não fala, né? A gente não fala dessas crianças boazinhas, né? Que passaram despercebidas, que ninguém notou, né? Eu acho que isso acaba sendo um abandono, né? Eu acho que isso, Amanda, é uma coisa que eu escuto muito, muito no consultório. Por exemplo, assim, como é que ninguém viu? Né? Como que ninguém viu? Tipo, às vezes eu avalio até, por exemplo, idosos, né? Ali com 70 e poucos anos e com potencial intelectual lá em cima, assim, né? Com histórico ali de muitas coisas na vida. Muito clássico, sabe? Um perfil muito clássico de altas habilidades. E ninguém viu, sabe? Eu acho que, né, quando a gente falou desse abandono, vem aí, né? Ninguém me notou, ninguém me viu, né? Então, acho que por isso que eu pensei nesse tema, né? Dessas habilidades abandonadas, porque ninguém notou que eu tinha essas características. Né? Eu, inclusive, tive um caso essa semana. O menino, ele é super, super dotado, é um adolescente de 15 anos. As notas dele sempre foram 9, 10, nunca teve dificuldade de comportamento, porque ele tem um temperamento bem mais tranquilo, né, bem mais tímido, enfim, muitas outras questões. Mas, nesse ano, ele começou a ter dificuldade em matemática e física. Sim, porque ele é completamente da área de humanas, da música, ele faz parte, né, de uma orquestra, ele é extremamente criativo, então ele não foi para a área de exatas. E a escola entrou em contato comigo para falar que ele poderia reprovar por causa disso, né? E aí teve que juntar eu, a neuropediatra que acompanha ele, para poder fazer uma reunião com a escola para mostrar que ele sim tem muito potencial, a dificuldade dele não é pedagógica, mas emocional. Ele é extremamente perfeccionista, ele começou a ir mal na parte de exatas, e aí ele fica, a cada prova, ele fica cada vez mais ansioso, e a escola não está dando essa segurança para ele, que se ele for mal, ele consegue recuperar de alguma forma. Né? Então a escola não está ali avaliando o potencial dele, está avaliando, na verdade,
a capacidade dele de enfrentar essa situação. Então, a gente teve que fazer essa reunião para mostrar para a escola de tipo, vamos adaptar, né? Vamos mostrar para ele que está tudo certo, ele não ir tão bem na parte de exatas. Vamos criar um ambiente mais relaxante para ele fazer prova, porque o que acontece é dar branco, depois ele olha a prova e ele sabe refazer tudo. Então, assim, qual o olhar dessa escola para essa dificuldade específica do aluno, que não é nem pedagógica, e sim ansiosa, né? Então, isso é muito complicado e eu acho que vai ser uma luta aí muito grande, né, para as pessoas começarem a entender as necessidades diferentes de cada um, seja Uhum. pedagógica, seja emocional, né? E eu acho assim também, né, Amanda, que muitas vezes, né, um mecanismo ali de hipercompensação, né, assim, de fazer o contrário dessa dor, é o comportamento do mini adulto, né? Então aqui Uhum, eu tô batendo um pouquinho nessa tecla porque eu acho que é muito comum, né? Então assim, como não tem ninguém para me suprir, como ninguém atendeu a minha uhum, necessidade, eu mesmo vou atender a minha necessidade, né? Então muitas vezes a gente vai notar que essa independência ela vem para hipercompensar essa dor, né, de ter uhum, sido esquecido, de ter sido privado, de que, né, o pai estava trabalhando, fazendo todas as coisas, os uhum, projetos, o mestrado dele, sei lá o quê, né? E ele não estava ali, né, para amparar uhum, essa criança. Então, muitas vezes, a gente vai ter que acolher essa criança vulnerável, né? E uhum, até vai ser difícil, né, desmantelar esse mini adulto, né? Por que, que esse mini adulto se formou? Com certeza, vocês que estão aqui, né, que se identificam ou que têm o uhum, diagnóstico, né, aí da superdotação, com certeza, né, em alguns momentos ali vão se identificar com esses comportamentos de mini adulto, de independência precoce, né? Isso é muito comum, né, da gente ouvir. E principalmente assim, ambientes com famílias desestruturadas, né? E aí, assim, é mais comum ainda ter esses comportamentos, né, das pessoas superdotadas. uhum, é verdade. E a gente vai ver no consultório, o que chega no consultório pra gente é o sofrimento, seja da criança, seja do adolescente, seja do adulto, né, Poli? A gente Uhum. vai trabalhar com esse sofrimento e de poder promover para o nosso cliente ali, o nosso paciente, um ambiente mais acolhedor, né? Algo mais reparentador, assim, para eles, né? Sim. E eu acho que pensando nisso, né, Amanda, que nessa semana, né, eu estou lançando aí o meu novo projeto de autoterapia, né, porque eu sei das limitações, né, assim, da vida, que a vida é corrida, né, então que dá para a gente assistir no sábado, no domingo, em algum momento que couber na nossa agenda, né, mas um projeto que visa atender essas necessidades dos superdotados, né, principalmente, né, em atender assim. Ontem eu falei muito isso aqui com a Gi, da gente ser adultos e a gente poder ir para a nossa história e poder voltar atrás, né, ali, para enxergar, né, o que faltou nessa raiz para ela crescer mais, o que adubo que está faltando, né, usando aqui uma metáfora da árvore que eu falei no início. Então, como adulto, a gente pode voltar para trás, a gente pode olhar para aquilo que faltou para a gente, para aquilo que não foi Uhum, suficientemente bom, né? Para aquilo que foi negligência, né? A gente falou aqui uhum, de abandono, de privação emocional, a gente está falando de negligência, né? Então, aceitar que ocorreu uma negligência na minha vida não é um processo fácil, né? É um processo uhum, aí extremamente doloroso, seja na escola, seja em casa, seja em qualquer ambiente que for, né? Pela necessidade que eu precisava. Então, né, por isso que eu criei aí o projeto de autoterapia e gostaria, né, de convidá-los todos que estão aqui assistindo a live para entrarem ali no Linktree do meu Instagram, né? Ali ali você vai encontrar todas as informações, né, de como funciona, né? Vai ser um grupo ali estruturado, pensando nesses 18 traços de personalidade do superdotado, alinhado o quê? Junto com a terapia do esquema, né? Então eu uni ali a terapia do esquema, que é uma terapia, né, nova aí, com abordagem mais focada em imagens, mais focada em casos refratários, né? Em casos de muita intensidade emocional. Então a gente né, acaba unindo esses conhecimentos e usando esses conhecimentos, né,
tanto na prática infantil com as crianças quanto com os adultos, né? E tenho colhido assim, muitos resultados diante disso, né? Da terapia do esquema, principalmente pela intensidade emocional do adulto superdotado, né? Acho que e assim, o superdotado, eu acho que até uma coisa até que ontem eu falei para a Gi também que eu gosto muito de trabalhar com esse público, né? Porque é um público que se implica muito, né? Falam que o psicólogo é um público que gosta de estudar, mas o superdotado também, né? O povo que gosta, né, de ler um livro, que gosta de assistir um filme, que gosta de falar que tem uma live, falar que tem sei lá, né, um canal ali para investigar, é o povo, né, que entra em hiperfoco e vai estudar. Então, acho que pensando em tudo isso, né, foi por isso ali que eu criei esse curso, né? E é um curso de experiência, né? Vocês vão fazer aí exercícios práticos de terapia de esquema, visando, né, o autoconhecimento, o autocontrole, né? Tudo isso. E para que a gente possa, né, adquirir aí mais inteligência emocional. Muito essencial esse curso, Poli. Eu achei muito legal a tua ideia. E também queria deixar um recado para os pais aí. Eu vi que tem vários pais falando sobre a escola dos filhos, né? Eu deixo meu abraço, a minha admiração por toda a luta, por toda a busca, assim, vocês que estão correndo atrás, né? De suprir essas necessidades, de entender as necessidades dos filhos de vocês, né? Isso é muito importante, né? E estamos de braços abertos também para qualquer coisa, se precisarem, no consultório, lá na Cognos, né? A gente fica à disposição, seja para tirarem dúvidas específicas, né? O que vocês precisarem. E eu acho também, eu vi ali, né, várias pessoas perguntando da escola ideal, né, Amanda? Uma vez eu ouvi na faculdade, né, que a escola ideal para o nosso filho é aquela escola que o nosso filho entra sorrindo e sai sorrindo, né? Então, talvez essa escola ideal não exista, né? Ela esteja idealizada aí nos nossos sonhos, né? E mesmo assim, se for a escola, né? Se alguém conseguir construir essa escola ideal, vai ser a escola ideal para eles, né? Não para o outro. Então, a gente vai ter que lidar com essa limitação, né? De ser suficientemente bom, né? No quesito escola. Mas talvez uma régua importante para a gente avaliar isso seria, né? Será que meu filho está feliz nesse ambiente que ele está, né? Eu acho que talvez essa avaliação seja mais importante, né? Será que essa criança consegue viver a espontaneidade? Será que ela é acolhida? Será que ela é validada? Né? Será que ela é compreendida dentro desse ambiente, né? E aí as emoções vão, né? Tá na cara ali, a criança vai expressar essa emoção, né? É o termômetro da criança, né, Poli? Exatamente, né? Ela vai demonstrar se ela tá, né, querendo ir para a escola ou não, né? Então aí tá o jeito da gente saber se é a escola ideal ou não, né? Então tá, gente. Perfeito. Desejo uma boa noite. Obrigada, Amanda. Acho que foi muito rica, né, a nossa discussão aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa live. Amanhã tem mais live, tá, gente? Não percam, entrem aqui. Amanhã eu vou estar falando aí sobre os padrões inflexíveis na superdotação. Então, é um assunto também super importante, tá? Então, nos vemos amanhã, gente. Um abraço, um beijo. Quem quiser mais informações sobre autoterapia, me manda mensagem, né? Quem quiser informações sobre atendimento, manda mensagem para mim, para Amanda, ou diretamente lá na clínica, tá bom? Que a gente está aqui para né, sanar as dúvidas de vocês também. Obrigada, Amanda. É isso mesmo, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Poli, mais uma vez. Foi ótimo a nossa conversa, como sempre. E é isso, gente. Qualquer coisa, estamos à disposição aí. Podem mandar mensagem. A gente vai respondendo, tá bom? Tchau, tchau, Amanda. Um beijo, gente. Boa noite. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.